Bom dia, pessoal. Belíssimo domingo. Passar o meu entendimento do Evangelho para aqueles que estão em busca da fé, né? Porque as igrejas, infelizmente, tá fazendo nós perder a fé em vez de acharmos a fé. Evangelho hoje é de Mateus, capítulo 16, de 13 a 19. Onde, naquele tempo, Jesus foi à região de Casareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizes que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo-lhe Jesus disse: feliz és tu, Simão Pedro, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai, que está no céu. Por isso, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e a poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu ligares na terra será desligado no céu. Se nós vamos perguntar por aí se uma experiência que eu estou fazendo hoje, né? E que eu venho de experiências que eu, no começo, na infância, a gente tem fé, né? Só que a gente começa a buscar fé num poder diferente que é de Deus, que todos sabem que Deus é um só. Eu, por exemplo, eu depositei a minha fé em padres e pastores. Eu achava que essas pessoas que estavam com a Bíblia debaixo do braço, é tudo certinho. Só que elas estão com a Bíblia do braço, mas não vivem o Evangelho. E se elas não vivem o Evangelho, elas cometem coisas erradas. E se elas cometem coisas erradas, eu vou achar que eu posso cometer também. E eu, com o meu pecando, a minha visão espiritual se fecha. E eu pego um poder acima de mim, um Deus qualquer por aí. Eu pego o Deus álcool, eu pego o Deus a droga, eu pego o Deus as pessoas, prostituição, eu pego o Deus um bem material. Eu pego como Deus uma macumba, um curador. Inclusive, depois que eu voltei à fé, que eu comecei a falar do Evangelho, veio a minha mãe e a minha tia, lá de Lajeado, me dizer que eu estava errado em Deus, que eu precisava procurar um curador. E eu mostrei a minha felicidade que eu tô. Não, tem que ser curador. Fui lá para a Tenente Portela, visitar o pessoal agora, e mandaram uma foto de lá e eu vi na cara deles que alguma coisa estava errada. Fui lá convencer ele que realmente eu sou louco. Tá bom, cada um acredita em quem quiser. Mas existe só um único Deus, que nos leva ao reino do céu, que nos dá a chave do reino do céu e que nos livra do inferno. É Jesus Cristo. Mas só que esse Jesus Cristo, nós não vamos conhecer através das pessoas. As pessoas dizendo para nós como é que é. Eu não conheci. E também conheço muitas pessoas que fazem faculdade de teologia, estudem a Bíblia por completo, mas não conhecem Deus. Elas conhecem o Evangelho, conhecem a palavra, conhecem tudo, mas não conhecem Deus.
para nós conhecer Deus, conhecer Jesus Cristo, nós precisamos viver o Evangelho. Se nós vamos lá, quando Jesus pegou um chicote e passou nos comerciantes, usando a igreja como comércio, disse: eu derrubo esse templo e construo outro em 3 dias. Eles se perguntaram assim: como é que ele vai construir um templo em 3 dias se nós levamos 40 e poucos anos para construir isso? Em 3 dias morreu, no 3º dia ressuscitou, e o corpo é a igreja. E assim somos nós. Se nós estamos numa vida errada, que eu conheço de gente, cara, até esse dia eu fui numa outra elétrica ali, conversando com uma pessoa lá, o cara que estava trabalhando para mim, falando sobre isso, dizendo: cara, eu perdi a fé nas igrejas. Eu acredito em Deus agora, mas não acredito mais na igreja, porque a igreja, infelizmente, o capeta está lá dentro, mostrando maus exemplos, e esses maus exemplos fazem com que nós se afastamos. Aquelas pessoas que seguem o mau exemplo se dão bem, inferno na certa, né? Mas aqueles que caem em depressão, caem no álcool, caem na droga, não se sentem bem, é porque Deus está querendo salvar eles e eles precisam procurar a mudança de vida em Jesus Cristo, conhecer Jesus para se livrar de todos os problemas. E se a gente se afasta de Deus, a gente usa qualquer outra coisa como Deus: álcool, droga, curador. Mas existe só uma chave que leva ao reino do céu, que é Jesus Cristo. E para nós termos Jesus Cristo junto com nós precisamos viver o Evangelho. Viver ele com honestidade com nós mesmos. Aí nós vamos conhecer Jesus e daí nós vamos ter o reino do céu. Cara, depois que eu comecei a falar do Evangelho, comecei a falar umas coisas erradas, umas pessoas que eram da igreja, de dentro da igreja. Cara, não é que Deus é liberal? Se eu quiser andar pelado, eu posso? Eu posso fazer o que quero, mas eu estou com Deus? Não. Isso é o diabo. Não tem. O diabo, tu pode fazer o que quer. Tu tendo o diabo como Deus, tu pode fazer o que quer. Tu pode beber, pode fumar, pode se prostituir, pode roubar, pode fazer tudo. Agora, se tu tiver Jesus Cristo como Deus, você vive de acordo como Jesus Cristo viveu. É a minha convivência, as minhas atitudes vão dizer que Deus que eu estou usando, que Deus que eu estou seguindo. Assim como Pedro. Tu és o Senhor, tu és o Messias, filho de Deus. Sim, porque ele estava vivendo, ele estava acreditando e estava botando em prática na vida dele. Passou a ser o primeiro Papa da Igreja Católica. Apóstolo Paulo. Apóstolo Paulo achava que era uma grande coisa que ele estava fazendo certo, matar os cristãos. Até que Jesus Cristo apareceu para ele: por que tu me segues? É a mim que você me segue, não é a ele. Aí ficou cego, em 3 dias recuperou a visão, conheceu o caminho e passou a ser o pregador do Evangelho e acabou fundando várias igrejas por aí. Que ele conheceu a verdadeira fé. E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos buscar dentro de nós a verdadeira fé. Essas pessoas que estão me seguindo, que estão me perseguindo, dizendo que eu tenho que voltar ao caminho do inferno, como diz o outro, as pessoas que dizem que eu tenho que apoiar gay, que eu preciso viver uma vida desonesta, são pessoas que querem me afastar de Deus. As pessoas que vêm aqui que dizem que não, que Deus não é real, que eu preciso do curador, são pessoas que querem me afastar de Deus. Aí é por isso que eu preciso conhecer o Evangelho, viver, e Jesus Cristo vai me mostrando o verdadeiro caminho. O caminho que leva ao reino do céu. Que se tu seguir o caminho de Cristo, não há porta do inferno que te derruba. Que Jesus Cristo vai estar contigo sempre. Mas se você começar a ouvir as pessoas, cada um tem seu Deus de uma maneira, um macumbeiro, para lavar,
cachaça, álcool, prostituição, bens materiais, ganância, mentira, aí você nunca vai conhecer Jesus. Vai viver toda a vida uma vida como pagão. E com certeza não haverá vida eterna, porque você não viveu a vida de Cristo. Para viver a vida de Cristo, nós precisamos nascer de novo. Começar uma nova vida. E daí nós vamos conhecer Deus. Na vida errada não conheceremos. Abraço, Deus abençoe todos vocês.